A geografia é uma área da ciência humana que estuda o espaço geográfico. Com o passar dos anos, ela foi desenvolvendo alguns conceitos teóricos que facilitam seus estudos e permitem uma análise mais clara de seus resultados. Entre esses conceitos estão as chamadas categorias de análise geográficas. Estamos no município mineiro de Diamantina, o mais populoso do Vale do Jequitinhonha. Localizado a aproximadamente 285 quilômetros de Belo Horizonte, Diamantina se encontra no alto da Serra do Espinhaço, a formação rochosa mais antiga do Brasil. Daqui surgiram personalidades nacionalmente reconhecidas, como o ator Vladimir Brista, o funkeiro MC Lan, MC Lan diariamente, o atual vice-governador do estado de Minas Gerais, Paulo Brandt, e o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Seus belos casarões antigos e arquitetura colonial expressiva ao longo da cidade são capazes de provocar um verdadeiro fascínio e encanto em quem anda por aqui. A esse sentimento de apreço pelo local damos o nome de topofilia. Em se tratando de categorias de análise, a geografia concebe o território, a paisagem, a região e o lugar como meios de orientar os seus estudos. Para entendermos um pouco melhor sobre o que são essas categorias, convidamos a professora Fernanda, que é mestre e doutora em Geografia pela Universidade de Campinas, para nos explicar melhor o que são as categorias de análise geográfica. Então, Fernanda, o que a gente pode entender como categorias de análise? Como categorias de análise, eu acho interessante pensar que elas são como se fossem óculos que a gente colocasse para tematizar a realidade. Quando eu coloco o óculos da categoria território, por exemplo, ela me ajuda a enxergar com mais atenção certos fenômenos socioespaciais. Quando eu mudo o óculos de território para região, aí são outras coisas que chamam a atenção. Eu acho que a metáfora do óculos é bem interessante para a gente entender o que é uma categoria de análise na hora de fazer um estudo, etc. Certo. E no contexto de lugar, como que a gente poderia definir o lugar como... qual seria a importância do lugar no estudo da geografia? O que envolve? Como seria o óculos do lugar, vamos dizer assim? Interessante. Do lugar, é importante pensar que o lugar, no começo da geografia, no que a gente poderia dizer geografia tradicional e teorética, lugar era entendido só como um ponto no espaço, uma localização, uma coordenada geográfica. Então, na verdade, ele não tinha status de categoria. O que acontece é que na década de 50, 60, a gente teve um movimento do surgimento da geografia humanística, que é um paradigma dentro da geografia, encabeçado pelo Yves Tuan, Annie Butmer e David Lowenthal. E para eles, orientados pela fenomenologia, eles passaram a entender que esse ponto não era só um ponto negro sobre o mapa, mas na verdade, se eu pensar que no lugar tem pessoas que têm uma relação especial com esse ponto, com essa porção do espaço, eu consigo enxergar fenômenos que antes eu não via. Então acho que o mais interessante é que a categoria lugar, na verdade, se for para dizer uma frase só, esse óculos, o que ela permite ver é a geografia que se faz no cotidiano. Como pequenos atos da vida são atravessados pela geografia. Certo. A categoria de paisagem, ela sempre, por um período, ela foi pensada como tudo aquilo que os olhos vê, né? E o Milton Santos vem e traz uma abordagem que não é somente aquilo que os olhos vê. Ele envolve outros sentidos humanos também, né? Como a gente poderia entender um pouco melhor o conceito de paisagem? Com certeza. Acho que o Milton Santos ele também é bem conhecido. Embora ele tenha trabalhado com geografia crítica, ele leu autores da geografia humanista, mas ele trabalhou com a geografia crítica, mas ele estava atento ao que estava sendo debatido no geral na geografia mundial. Acho que ele captou os estudos de pessoas, de geógrafos na Inglaterra, na França, que discutem smellscape, que é paisagem do cheiro, paisagem do som, soundscape, porque na verdade ainda a gente poderia dizer, repensando paisagem a partir da geografia humanista, né, da abordagem humanista, que paisagem não é só o meu olho que me dá o que a paisagem, né, não é só ele que me transmite, me dá informação. Mas na verdade, na medida em que eu olho, eu também estou sentindo cheiros, estou sentindo esse vento que está batendo agora, essa longura, a temperatura, enfim, os sons, tudo isso está compondo o meu encontro com esse lugar, a paisagem que eu estou vivendo e entendendo. Então, é interessante que tem bastante autores discutindo
Soundscape não. Paisagem sonora, paisagem olfativa, etc. Acho que é uma importante contribuição. Mesmo para pensar questões que antes a gente não pensava, por exemplo, o impacto da construção de um aeroporto numa área e como a paisagem sonora pode mudar, expulsando, piorando a qualidade de vida, tanto de pássaros, dos animais, quanto dos seres humanos. Como isso afeta a pessoa ao longo da vida toda. E na ideia de um grande projeto assim, quando a pessoa tem a casa dela, que é considerado o seu lugar, né? O lugar Sim. onde ela desenvolve o conceito de topofilia, né? Eu estou no meu lugar, na minha casa, então a partir do momento que eu tenho a implantação de, por exemplo, um aeroporto, isso vai mudar completamente, não só a paisagem, como também vai mudar o meu lugar. O meu lugar era aconchegante, era silencioso, e agora ele não é. Agora tem várias aeronaves fazendo barulho, toda a dinâmica daquele aeroporto, então isso influencia não só numa categoria, né? Então a gente pode talvez entender que uma categoria ela está de uma certa forma ou de outra entrelaçada umas às outras, né? Sim, com certeza. É interessante você falar de afetividade, porque eu esqueci de falar dessa dimensão. Como a gente está olhando a partir da categoria lugar, uma geografia que é feita pelo cotidiano, nosso cotidiano é pontuado de emoções. Então, pelo menos bem no comecinho, que Tuan colocava e outros autores colocavam, que o lugar é aquela porção do espaço que eu tenho uma relação tão íntima, que eu amo essa porção do espaço. E mexer nessa porção do espaço, nesse lugar, é mexer com a minha vida. Com certeza. Muda toda uma dinâmica, não só espacial, como pessoal também. Exatamente. Né? Então, Fernanda, gostaria de completar mais alguma coisa? Não, na verdade eu só queria agradecer o convite, foi muito bom falar aqui com vocês. É isso. A gente agradece, esperando que você tenha entendido um pouco melhor sobre o que são as categorias de análise e até uma próxima. Tchau!